E vamos ler a regeneração espiritual por meio do batismo. Primeiro, o batismo tira todo o pecado. Como diz o apóstolo, todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte. Romanos 6:3. E depois concluiu, e assim também vós considerai-vos como estando mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, em Romanos 6:11. Donde se deduz que pelo batismo morre o homem para o antigo pecado e começa a viver a novidade da graça. Mas como todo pecado pertence à primitiva velhice, segue-se que todo pecado fica apagado pelo batismo. Segundo, o batismo desfaz totalmente a ligação com o pecado, porque pelo batismo o homem é incorporado à paixão e morte de Cristo, segundo aquilo. Se morremos com Cristo, creiamos que viveremos também juntamente com Cristo. Romanos 6:8. Donde resulta que a todo batizado se lhe comunica para seu remédio a paixão de Cristo, como se ele mesmo houvesse padecido e morrido. Porém, a paixão de Cristo é suficiente de satisfação por todos os pecados de todos os homens, e por isso o que é batizado se livra da ligação de toda a pena devida pelo pecado, como se ele mesmo houvesse satisfeito suficientemente por todos os seus pecados. Terceiro, o batismo confere graça e as virtudes. O apóstolo diz, salvou-nos mediante o batismo de regeneração, isto é, pelo batismo, e de renovação do Espírito Santo que ele difundiu sobre nós abundantemente. Quer dizer, para perdão dos pecados e abundância das virtudes. Carta de Tito 3, 5, 6. Assim, pois, no batismo se dão a graça do Espírito Santo e a abundância de virtudes. Por outra parte, o batismo tem poder para que os batizados se incorporem a Cristo como membros seus. Da cabeça Cristo deriva a plenitude da graça e da virtude a todos os membros. Segundo aquilo de São João, de sua plenitude nós recebemos tudo. Quarto, o batismo confere fecundidade das boas obras. Com efeito, pelo batismo somos regenerados à vida espiritual que se obtém pela fé em Cristo. Mas a vida só pertence aos membros unidos à cabeça, da qual recebem a sensibilidade e o movimento. Por conseguinte, é necessário que pelo batismo se nos incorporemos a Cristo como um dos seus membros. E assim como da cabeça natural deriva aos membros o sentimento e o movimento, do mesmo modo da cabeça espiritual que é Cristo deriva a seus membros o sentido espiritual que consiste no conhecimento da verdade, e o movimento espiritual que vem do influxo da graça, pelo qual diz São João, vimos a sua glória, do Verbo, glória como de Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, e de sua plenitude nós recebemos tudo. Segue-se, pois, que os batizados são iluminados por Cristo, pelo conhecimento da verdade e fecundados por Ele com a fecundidade das boas obras, por infusão da graça. O batismo é o nosso primeiro sacramento, né? É como entramos na vida espiritual. É como a porta dos céus se abre para nós, né? Então, nós já vemos aí qual é a importância do batismo para as crianças, né? Que nascem em inimizade com Deus. Então, nós batizamos nossos filhos para que eles se tornem filhos de Deus. E o batismo tem essa perspectiva, né, da criança e tem a perspectiva do adulto, uma pessoa que é batizada na vida adulta com uma vida pregressa de pecado, ela se vê livre de todos os seus pecados, veja bem, né? Pelo arrependimento e pelo batismo, tudo aquilo que ela fez será limpo, totalmente limpo, né? Como diz no segundo ponto, o batismo desfaz totalmente a ligação com o pecado. E para as crianças, né, a pena do pecado original, o pecado original são eliminados e a criança recebe, né, mesmo de forma que ela, né, não possa se expressar, ela recebe junto com o batismo a graça e as virtudes, né, ela recebe o Espírito Santo de Deus e tudo isso está em potência dentro dela. E a pessoa, né, adulta que se batiza tem aí uma infusão de graça que tem que modificar, que modifica toda a sua vida, certo? O batismo não é meramente um sinal de reconciliação interna, né? Não é apenas um sinal de arrependimento interno. Ele opera
sobre a vida do batizado de forma milagrosa mesmo, de forma sacramental. E o que eu achei interessante aqui é que o batismo, ele não é uma promessa futura, né? O batismo, ele é uma ação que elimina o passado. Olha que interessante. Tanto que nós vamos ainda ver, né, nessa sequência de sacramentos, nós vamos ver a confissão. Então, uma pessoa que é batizada, ela não está garantida no céu, porque lhe foi dado esse perdão e essa infusão de graça. Ela precisa continuar a desenvolver a sua fé com temor e tremor. O quarto ponto diz: o batismo confere a fecundidade das boas obras. Esse movimento, né? Esse movimento, ele é obrigatório na vida do batizado. Porque como que você está ligado a Cristo e as suas obras não aparecem? Né? Como é que você está ligado a Cristo e os movimentos da sua alma não se modificam? Pera lá, né? Esse influxo da graça não é à toa. Essa graça não é para você pular e rodar, ser feliz até que morra, né? É uma ideia um pouco calvinista, né? De que você, depois que se batiza, depois que você se converte a Jesus Cristo, você só está aguardando a morte com bom comportamento. Não, gente, não é assim que funciona, né? Você está buscando de Deus no batismo perdão dos seus pecados e a graça necessária para que as suas obras tenham frutos, né? Seja frutífera, para que você chegue à plenitude, à altura, à estatura de Cristo que te salvou, certo? Por isso que no final ele fala que os batizados são iluminados por Cristo pelo conhecimento da verdade e são fecundados por Ele com a fecundidade das boas obras. Gente, Jesus fala tanto de frutos, né? Pelo fruto conhecereis a água boa, da boa fonte, e etc e tal. Não sei qual é a dificuldade de se entender que a salvação, que a fé é uma obra, certo? Que a fé não é um assentimento simplesmente, mas que está ligado aí aos frutos da sua vida depois do batismo. Então é isso, gente. Até amanhã. E a gente vai continuar falando de batismo, tá? Então voltem cá pra gente continuar conversando. Deixe seu comentário que me ajuda muito. Compartilhe com o pessoal da paróquia. E até mais.